A paz de Deus e amém a todas as saudações. A palavra de hoje está em 11 aos Hebreus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho aos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento e da qual artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e esse já é amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que estão na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as
e, abraçando, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de que onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceram a seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou pela fé Isaque, abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo de ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riqueza vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, e para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, uma terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe meretriz não pereceu com os
incrédulos, colhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me e o tempo para contar de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeia e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, cavernas da terra. E todo este, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, e para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado.